O ancião pregou que quem não era casado era bom regularizar a vida, acertar diante de Deus, para dar bom exemplo. E Deus lhe deu a pregação nessa linha aí, né? Eu vou voltar novamente, tá? Para deixar bem do início aqui, para não perder nada, tá? Prestem bastante atenção nas palavras desse senhor. Ele está contando um testemunho que ele estava na igreja, ele ouviu esse testemunho da boca do próprio ancião. Preste atenção. O ancião pregou que quem não era casado era bom regularizar a vida, acertar diante de Deus, para dar bom exemplo. E Deus lhe deu a pregação nessa linha aí, né? E diz que ele pregou, ele foi para casa com peso no coração, sensação estranha. Aí no outro dia ele falou para a esposa dele, aquela palavra de ontem me tocou. Mas no nosso caso, nós somos casados, teve a cerimônia, tudo. Está me incomodando, o Espírito Santo me incomodou essa noite, não estou me sentindo bem. Eu vou até o cartório. Aí, o cartório era na outra cidade, né? Cidade interior, menos movimento que cidade grande. Aí ele acabou aqui no cartório, falou: Preste atenção. Ele está contando aqui que na hora da palavra, o ancião contou um testemunho, e nesse testemunho ele disse que na pregação Deus falou na boca dele, desse ancião, que era para poder acertar a sua vida, seu casamento, entendeu? Deixar as coisas tudo corretas, ok? Ele foi embora para casa, e aí ele vai dizer, obviamente, que o Espírito Santo está tocando no coração dele, o Espírito Santo está apertando ele. Aí ele chegou na esposa e falou para a esposa: olha, o Espírito Santo está me apertando, que eu tenho que ir lá no cartório ver alguma coisa referente ao nosso casamento. Ele já como ancião. E aí a esposa dele falou: peraí, nós somos casados. Nós somos casados. Teve festa, teve isso, teve aquilo. Aí ele falou: não, mas o Espírito Santo está me apertando para ir lá no cartório. E é uma cidadezinha pequenininha, ok? E ele fala que para ir no cartório ele tinha que ir numa outra cidade, só que mesmo assim ele foi. Porque o Espírito Santo estava apertando ele para resolver alguma coisa lá no cartório. Certo? Vamos lá, vamos prestar atenção aqui, vamos ver o que ele foi resolver no cartório. Vamos lá. eu queria saber dessa certidão de casamento, se tem algum problema, se é válida. Aí olhou e falou: isso é antigo, né? Mas vamos dar uma olhada aí. Vai demorar um pouco, esse livro é antigo, tem que procurar aí nas bibliotecas, sei lá onde, né? Nos arquivos. Aí ele está contando aqui que quando esse ancião chegou lá no cartório, ele perguntou para o rapaz ali do atendimento. Ele levou a certidão de casamento dele e ele perguntou para o rapaz: eu gostaria de saber se essa certidão de casamento ela é válida. Essa foi a pergunta que ele fez para a pessoa ali no cartório. A pessoa falou: olha, ela é um pouco antiga. Eu vou dar uma olhada nos livros aqui para saber como que foi o teu casamento, ok? E aí ele foi procurar ali nos livros. Aí existem, salvo engano, que 3 tipos de livro, né? Livro A, que é o livro de nascimento, livro B, que é o livro de casamento, e o livro C, que é o livro de óbito. Salvo engano que é isso. Inclusive na parte de trás do RG consta, se você é casado, vai constar livro B, LVB. Se você é solteiro, vai constar LVA. Ok? Então, vamos continuar aqui, vamos lá. Para o senhor, não tem tanto movimento como uma cidade grande que microfilma tudo.
Aí demorou lá o tempo que foi, ele voltou lá com o livro, né, já empoeirado, livro antigo, e falou, de fato, o senhor não está casado, não. Mas como? Eu fiz a cerimônia, foi aqui mesmo nesse cartório e tal, na parte de Aqui, ó. baixo ali. Aí ele conta que o rapaz voltou com o livro, olhou e falou, de fato, você não está casado, não. Aí ele se espantou e falou, peraí, mas eu fiz a minha cerimônia, foi aqui. Fiz a minha cerimônia aqui. Como que eu não tô casado? Depois eu vou colocar esse vídeo na íntegra para vocês aqui, todo, completo, na íntegra. Tá pipocando um pouquinho, mas daqui a pouco eu vou colocar ele completo. Então, ele tomou um susto. Como que eu não sou casado? Ok? Vamos continuar aqui com a fala do rapaz. Então, ele falou, pois é, mas faltou o principal aqui, faltou a assinatura do juiz. O juiz não assinou o livro. Portanto, seu casamento não foi consumado. Aí, o que eu tenho que fazer? É só ele formalizar aqui, porque as testemunhas assinaram, tá tudo, né? Aí o rapaz está contando aqui que o casamento ele não foi formalizado. O casamento do ancião não foi formalizado na época, porque faltou uma assinatura do juiz. E ele não foi formalizado. Isso foi a narrativa que o ancião contou no púlpito da congregação. Ok? Então vamos continuar aqui, vamos lá. Formal, só falta realmente a assinatura dele. E como é que faz? É só ele tá aí, a gente leva para ele assinar e ele faz isso na hora. Eu mesmo ainda, é outro, não sei o quê. Não, eu mesmo ainda, tá? De idade, bastante idade, mas continua sendo o mesmo. Aí, obviamente, ele casou tanta gente que não lembrava mais do caso, né? Mas constatou lá, assinou, ainda brincou com o homem lá. Eita, nova lua de mel, não sei o quê. E o ancião voltou para casa aliviado. Veja como o Espírito de Deus faz. Usou da boca do ancião para falar com a igreja e serviu de testemunho depois para muita gente, né? Então, quando Deus fala na palavra, sempre tem um fundamento, né? Sempre tem um porquê. Ninguém deve murmurar. E ele, o irmão sentiu que era com ele aquela mensagem, ele foi atrás, não é que encontrou mesmo o livro do registro do casamento dele sem a assinatura do juiz de paz. Assinou, voltou para casa feliz e deu testemunho na igreja, onde ele congregava, ele dava testemunho, e eu estou aqui replicando aquilo que eu ouvi com muita satisfação. Fique bem, fique com Deus, me siga para outros vídeos. Tá bom. Então, esse senhor aqui, ele estava no culto e ele ouviu esse testemunho desse ancião. O que eu quero colocar aqui para vocês, já de início, aí no final, inclusive, ele conta que ali conversando, o ancião conversando com a pessoa que estava no balcão, ele falou, como é que a gente vai resolver isso agora? Aí o rapaz do balcão falou assim, olha, você tem sorte, porque esse juiz aí que fez o teu casamento, ele ainda trabalha aqui conosco, aqui, ele ainda está aqui, ó. Ele está aqui. Ele trabalha ainda aqui. Eu vou chamar ele vai bater uma assinatura e você vai embora tranquilo. Aí foi lá, pegou a assinatura do rapaz, quer dizer, do juiz. E aí até o juiz me parece que fez uma brincadeira lá, falou, uma nova lua de mel, e ele foi embora tranquilo. O ponto que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte: quando esse ancião ele foi ordenado para ancião, Deus não mostrou para os anciães na época, o Espírito Santo não mostrou para os anciães na época que esse ancião ele não era casado? Então, para ele constatar que ele não estava casado, ele precisou de ir no cartório. Mas o Espírito Santo na congregação não conseguiu revelar para o ancião ou para os anciães do Braz que o ancião, o tal ancião que esse rapaz que está contando, ele era amaziado. Porque se você for observar,
esse ancião ele foi amaziado durante todo esse tempo. E como que pode um amaziado pregar a palavra no púlpito? Como que pode, gente? Ah, Michel, mas o juiz esqueceu. Peraí. Só é constatado que você é casado a partir do momento que tem a assinatura das pessoas devidas ali, que são suas testemunhas, das duas pessoas que estão casando e do juiz de paz que assina. Caso contrário, não tem casamento. Inclusive, o próprio rapaz de lá do local ali, onde eles foram, falou para eles: você não está casado, você não está casado. Então, eu fico me perguntando que como que pode uma pessoa que não era casada ser levantado para cooperador de jovem, cooperador oficial, depois ancião de uma igreja. E uma outra coisa, ele sendo amaziado, ele não estaria, por exemplo, em fornicação? Ele não estaria numa fornicação? Como que pode um suposto fornicador estar pregando a palavra no púlpito da CCB? Aí fica esse questionamento. Eu vou passar aqui a bola para a Marcela, ou quer dizer, para o Douglas primeiro. Douglas. Bom, eu já começo fazendo uma pergunta, né? Não dando uma resposta. No Éden, quem casou Adão e Eva? Qual era a certidão de Adão e Eva no Éden? Qual era a certidão de casamento de Abraão com Sara? O casamento, segundo a Bíblia, ele só é consumado na relação sexual. Tanto que na nossa própria lei, você pode estar casado e se não houve consumação sexual e for provado, o casamento pode ser anulado. Ele pode ser anulado. Com isso, eu quero dizer o seguinte: cai por terra muito mito de que você adiantou seu casamento, você está perdido. Você fornicou, você não tem mais perdão. E, assim, uma outra coisa que eu fico pensando, né, não julgando, mas eu fico pensando, pensando assim, Michel, e eu vou ser bem sincera aqui, eu vou ser bem realista, tá? Para mim, não foi o Espírito Santo coisa nenhuma que incomodou o coração dele a noite inteira por causa de uma palavra no púlpito para ele ir no cartório. Para mim, ele, durante o dia, ou alguns dias atrás, ele tinha ido ver algum papel, alguma coisa, porque por ser ancião já é de idade, para passar alguma coisa para o nome de alguém, alguma coisa, e quando foram conferir nos livros, não existia esse casamento. Porque se ele falece, quem ia ficar com a pensão se não existe o casamento? Você entendeu? Então, assim, existe um jogo aí de muita coisa. Ah, vamos falar que é a palavra porque fica mais bonitinho, porque a Irmandade está acostumada a comer capim. Se oferecer comida boa para o gado, eles não vão gostar. Então, vamos falar que foi a palavra que revelou, assim, tá, depois de quanto tempo? Ou depois que ele já está com a aposentadoria dele, com a chácara dele comprada, os filhos criados, os filhos nasceram de fornicação. E assim, para mim, isso foi uma jogada porque ele foi tentar fazer alguma coisa e aí constaram e alertaram ele. Eu, na minha opinião, primeiro que eu não contaria isso em igreja nenhuma. Já começa por aí. Se tivesse vergonha na cara e tivesse, como fala, crença que é o Espírito Santo que fala na boca deles, eu não citaria isso em igreja nenhuma. Segundo lugar, o irmão Jonas colocou uma coisa que eu ia comentar, inclusive o irmão Jonas só me fez lembrar. Esse caso que o irmão Jonas colocou aí, foi assim, eu não sei se as pessoas vão lembrar, pelo menos para nós chegou o seguinte, que casado, tal, essa pessoa aí, né, e ele, não sei se ele já era ancião, não sei como que era a situação lá, mas
E a esposa, a ex-esposa, supostamente teve um caso extraconjugal com o noivo da filha que ia casar. Essa é a história que Zona Leste sempre soube, sempre acatou, tal. Porém, essa ex-esposa dele, ela congrega até hoje, para quem não sabe, ela congrega até hoje, e ela jura de pé junto que não aconteceu nada. Acontece que, assim, teve sei lá, se teve, foi na época do desquite, eu acho que foi na época do desquite, porque para ter casado fora do Brasil teve que ser na época do desquite, né? Não foi divórcio. E acabou acontecendo um casamento, todo mundo achou que tinha casado, tudo tal, e agora, aí, depois de uns 45 anos, foram descobrir que o casamento não é válido, porque foi em outra nação. Então, são coisas que a gente precisa observar que Deus, ele não está no meio de certas coisas, mas as pessoas insistem em dizer que é Deus. Sabe, assim, por exemplo, nos países orientais, árabes, o casamento ele só é formalizado se tiver diante da família e o pai da noiva consentir, der a bênção e tal, aquela coisa toda. Na Igreja Católica Romana, acho que a ortodoxa também, salvo erro, o casamento ele só é válido se você, assim, mas eu casei no civil. Se você não casou na igreja, para o católico você não é casado. Você não é casado, você está amaziado. E o que eu ia falar? Tanto que antigamente, quem ia procurar certidões para cidadania italiana, portuguesa, aquela coisa toda, ia procurar certidões aonde? Nas igrejas, por quê? Porque o que valia era certidão de batismo, certidão de casamento, certidão de óbito, que era registrado tudo na igreja local, porque não tinha cartório e a autoridade era o vigário, era o padre. Então, quando a congregação ela diz que o casamento só é vigente se casar na frente de um juiz, ela tem que ter a consciência plena que um juiz também pode desfazer o casamento desse membro e ele não perder a liberdade nenhuma na igreja. Só acho que demorou muito para Deus revelar, mas tudo bem. Exatamente, Douglas. É essa a questão. É esse ponto que eu estou batendo aqui, entendeu? E, assim, nós temos várias possibilidades de vertente de pensamento. Por exemplo, o Daniel, o Daniel Furtado, ele perguntou algo aqui que eu achei muito pertinente. Eu acho que a Marcela pode até responder sobre isso. Ele colocou assim, olha, mas ele não tinha uma certidão de casamento para investigar? Aí eu coloquei uma resposta para ele, coloquei assim, ele disse que perguntou no cartório se a certidão dele era válida. Então, quer dizer, ele estava pregando uma palavra, eu até vou colocar aqui de novo, aqui, ó, direto do TikTok, eu vou tirar aqui da tela, vou remover, porque estava picotando, e eu vou colocar aqui, ó, aqui na tela aqui para vocês irem acompanhando. Depois eu vou ler alguns comentários do próprio vídeo, tá? O arroba dele aqui no TikTok é Águia Pedro Lucas Master. O pessoal quiser procurar lá no TikTok, tá como Águia Pedro Lucas Master. Vou colocar aqui para vocês aqui, ó. Quem não era casado era bom regularizar a vida, se acertar diante de Deus, dar bom exemplo. E Deus lhe deu a pregação nessa linha aí, né? E isso que ele pregou, ele foi para casa com peso no coração, foi uma sensação estranha. Aí no outro dia ele falou para a esposa dele, ela falava de onde me tocou. Mas não é seu caso, nós somos casados, teve a cerimônia, tudo. Não está me incomodando, o Espírito Santo me incomodou essa noite, eu não estou me sentindo bem. Ó, esse primeiro ponto aqui, ele diz que o ancião ele estava atendendo o culto e no atendimento ele pregou para aquelas pessoas ali, para regularizar, para colocar de acordo o casamento. Só que nisso caiu um peso nele. Algo
talvez da consciência dele, me parece que foi na consciência. Saiu dali, conversou com a esposa, e a esposa falou, peraí, mas nós somos casados. Foi feita uma cerimônia. Ele falou, não, mas mesmo assim eu preciso ir lá poder... Porque ele precisava regularizar alguma coisa. Ele sabia, na consciência dele, ele sabia que tinha alguma coisa pendente. Entendeu? Vou colocar aqui de novo, porque ele vai colocar como Espírito Santo, né? Ó. O ancião pregou que quem não era casado era bom regularizar a vida, se acertar diante de Deus, para dar bom exemplo. E Deus lhe deu a pregação nessa linha aí, né? Então, dentre esse tempo todo que ele não regularizou o casamento dele, ele era um mau exemplo. Porque ele está dizendo aqui que ele está dando uma dica para as pessoas regularizarem, para dar um bom exemplo. Então isso significa que desde a época que ele se batizou, quer dizer, que ele casou, até o momento que ele pregou ali, ele não estava dando um bom exemplo. Inclusive, levantaram esse ancião não sendo casado. Mas vamos continuar aqui, vamos lá. Ele pregou, ele foi para casa com piso no coração, foi uma sensação estranha. Aí no outro dia ele falou para a esposa dele, ela falava de ontem me tocou, não é seu caso, nós somos casados, teve a cerimônia, tudo. Não está me incomodando, o Espírito Santo me incomodou essa noite, eu não estou me sentindo bem. Eu vou até o cartório. Agora eu fico me perguntando o seguinte, quando ele falou assim, a palavra me tocou, como que a esposa dele já sabia que era referente ao casamento? Como que ela já sabia que era referente ao casamento? Entendeu? Tanto que ela já foi logo na veia, né? Peraí, nós casamos. Foi tudo certinho, dentro da legalidade, no cartório, tudo certinho. Entendeu? E aí ele falou, não, mas alguma coisa está me tocando aqui, eu preciso resolver isso aí. Aí ele se pôs à direção do cartório. Vamos lá. Aí o cartório era outra cidade, numa cidade interior, mesmo movimento que cidade grande. Aí ele acabou aqui no cartório e falou, queria saber dessa certidão de casamento, se tem algum problema, se é válida. Aí olhou. A pergunta dele foi muito... É como se ele tivesse se autodeclarando aí, né? Sei lá. Ele faz uma pergunta para a pessoa do cartório, ele entrega lá a certidão, o documento, ele fala, eu gostaria de saber se esse documento aqui ele é válido. Estranho, né? Não é estranho? Você perguntar isso no cartório, eu quero saber se esse documento aqui é válido. Você pensou eu diante de uma autoridade, por exemplo, de um policial, numa batida policial na rua ali, eu estou dirigindo, o policial fala assim, documentos, aí eu pergunto para ele assim, policial, deixa eu fazer uma pergunta, eu queria saber se meu documento é válido. Eu queria saber se meu documento é válido. O que será que o policial ia falar? Entendeu? Então é uma pergunta. Se for o RG que estão distribuindo na reunião da mocidade, quando termina com um polegar e lá escrito Cidadão dos Céus, aí de repente o policial deixa você passar. Exatamente, entendeu? Mas a pergunta da esposa foi uma pergunta direta, na veia. E a pergunta dele no balcão foi uma pergunta também na veia. Eu quero saber se isso aqui é válido. Ele tinha uma pulga atrás da orelha sobre o documento. E a esposa dele já tinha algo que ela já foi direto na pregação. Olha, nós já estamos casados, né? Vamos lá. Vai ser antigo, né? Mas vamos dar uma olhada aí. Vai demorar um pouco, esse livro é antigo, tem que procurar aí nas bibliotecas, vocês vão nos arquivos. E eu já veio para o senhor, não tem tanto movimento como uma cidade grande que microfilma, tudo. Aí demorou lá o tempo que foi, ele voltou lá com o livro, né, já empoeirado, livro antigo, e falou, de fato, o senhor não está casado, não. Mas como eu fiz a cerimônia, foi aqui mesmo nesse cartório, tá, na parte de baixo ali e tal. Ele falou, pois é, mas faltou o principal aqui, faltou a assinatura do juiz. Aqui, ó. Aí ele tomou uma surpresa, porque o rapaz do balcão
falou para ele, o ancião, não, você não está casado não, porque faltou o principal, é a assinatura do juiz, você não está casado. Aí, como eu coloquei aqui para vocês, me vem a pergunta, se Deus revela para o ministério que aquela pessoa está apta a ser um ancião, um cooperador de jovens, e um dos requisitos é ele ser casado, como que Deus não revelou? O Espírito Santo revelou para ele aqui, anos depois, décadas depois, tanto que o livro estava até empoeirado, mas Deus não revelou para os anciãos do Brás quando foi levantar ele para cooperador de jovem, cooperador oficial e ancião. Aí eu fico me perguntando, existe Espírito Santo na congregação cristã no Brasil? Mesmo? É Deus que guia o povo da CCB? É Deus que fala na boca dos anciães? É Deus que revela pessoas para o ministério? É Deus que revela para tirar dinheiro do povo e construir templo religioso? É Deus que revela para pessoas sair daqui do Brasil e ordenar pessoas na Europa? É Deus que revela isso? Será? Vou continuar aqui com o relato. Um livro. Portanto, seu casamento não foi consumado. Aí, o que eu tenho que fazer? É só ele formalizar aqui, porque as testemunhas assinaram, tá tudo, né, formal, só falta realmente a assinatura dele. E como é que faz? É só ele tá aí, a gente leva para ele assinar, e ele faz isso na hora. Eu mesmo ainda, outro, não sei o que, não, eu mesmo ainda, tá, de idade, bastante idade, mas eu continuo sendo o mesmo. Aí, obviamente, ele casou tanta gente que não lembrava mais do caso, né? Mas constatou lá, assinou, ainda brincou com o homem lá, até nova lua de mel, não sei o que. E o ancião voltou para casa aliviado. Veja como o Espírito de Deus faz. Usou da boca do ancião para falar com a igreja e serviu de testemunho depois para muita gente, né? Então, quando Deus fala na palavra, sempre tem um fundamento, né? Sempre tem um porquê. Ninguém deve murmurar. E ele, o irmão sentiu que era com ele aquela mensagem, ele foi atrás, não é que encontrou mesmo o livro do registro do casamento dele sem a assinatura do juiz de paz. Assinou, voltou para casa feliz e deu testemunho na igreja, onde ele congregava, ele dava esse testemunho. E eu estou aqui replicando aquilo que eu ouvi com muita satisfação. Fique bem, fique com Deus. Me siga para outros vídeos. É isso aí, com muita satisfação, né? Marcela, fique à vontade. Bom, vamos lá. Tem inúmeras formas de desconstruir essa obra fake que esse ancião criou para justificar a palavra que ele mesmo pregou. Por quê? Se ele não era casado, como é que ele conseguiu registrar os filhos dele com a esposa, se os dois não eram casados, né? E certamente no registro dos filhos saiu o nome dos filhos no nome dos dois, né? Da esposa e do esposo. Isso quer dizer que a esposa já tinha documentos com o nome de casada. Como ela conseguiu tirar documentos com o nome de casada se eles não eram casados no papel, né? Então, pessoal, é muito simples. O que acontece? Hoje acontece uma modalidade de compra e venda de casa por contrato. Só que o que te dá o direito sobre aquele imóvel é o registro de imóvel. Quer dizer, você compra uma casa por contrato. Você não tem a escritura daquela casa. Mas, se você tiver o seu nome registrado no cartório de imóvel, aquilo é a comprovação de que você é o dono daquele imóvel, mesmo que você não tenha a escritura, só tenha o contrato de compra e venda. Então, o que acontece? Ainda que ele tivesse um documento em mãos que não era assinado pelo juiz,
o nome dele, da esposa dele, constava no livro de casamento. Então, ter ou não a assinatura do juiz era uma mera formalidade. Entendeu? Isso não invalidava o casamento dele nem nada. O que me parece é que ele criou uma história apenas para justificar a palavra que ele pregou. Porque se nós pararmos para pensar, por que que ele pregaria um tipo de palavra dessa dentro da congregação, aonde nós sabemos que nenhum irmão pode se batizar se não estiverem casados? Então, por que que ele iria pregar para crentes regularizar seu casamento se não tem como você batizar sem ser casado? Então, não se justificaria aquela palavra, mas para justificar a palavra que ele pregou, ele criou aí uma história em cima, a não ser que ele venha a público e mostre a certidão de casamento dele, mostrando que ela foi somente lavrada na data agora, né, a data recente. Então, eu fico pensando, será que esse homem, ao decorrer da sua vida, ele não precisou tirar uma xerox autenticada? E para autenticar uma xerox no cartório, tem que constar lá no livro que ele era casado, tem que, para fazer vamos dizer, um contrato de compra e venda, que seja de um carro, de uma casa, ia ter que precisar de documentos, de cópias de documento registrado em cartório. Como que ele conseguiu fazer tudo isso a vida inteira sem realmente estar casado, né? E sem dizer que se só agora foi reconhecido o casamento dele, então quer dizer que todos os bens que ele adquiriu, a esposa dele não tem direito, né? Os filhos dele não são filhos legítimos, né? Porque se ele não era casado, não era filho legítimo. Então, assim, tem toda uma problemática aí. E aí o que me parece é que foi uma obra fake que ele criou. Porque, gente, dentro da congregação tem muita gente que cria testemunhos para contar, que criam histórias. E eu digo isso porque eu já fiz brincadeira com pessoas contando coisas que não aconteceu. E as pessoas acreditaram. Depois, é claro, eu falei que era brincadeira, mas na hora as pessoas acreditaram. E nós conhecemos inúmeras pessoas que tiveram a cara de pau de levantar nos microfones, contar maravilhas e depois a pessoa confessar que nada daquilo era verdade. Era tudo só para alegrar a irmandade.